Bom dia a todos. Cumprimento o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Consulto também sobre a leitura da ata ou alguma retificação que pudesse ser proposta da sessão anterior. Silêncio, então, concluo que está aprovada. Pedido de preferência com sustentação, Dr. José Luiz Blazak. Trata-se do feito 504/11 de 2011, seria o 2 da pauta original, mas está já alterada. Trata-se de um recurso eleitoral, doação de recursos acima do limite legal, pessoa jurídica, Várzea Grande, eleições 2010, recorrente a Agrimate Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Notada aqui a conclusão do parecer, para que seja afastada a alegação de decadência e quanto ao pretensão recursal, seja ela desatendida. Como disse a relatoria do Dr. José Luiz Blazak, fará a sustentação oral do Dr. Fábio Silva Teodoro Borges. Eminente relator, com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, Dr. Fábio, que sustentará da tribuna em defesa da recorrente. O presente recurso trata-se de um caso em que a Agrimate Engenharia, Indústria e Comércio Limitada foi condenado na sentença do juízo da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, o qual julgou parcialmente procedente a representação eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-o por doação de recursos acima do limite permitido nas eleições de 2010. A sanção resultou na condenação em pagamento de multa referente ao valor de 5 vezes o excesso doado, no caso R$ 24.091,23, totalizando R$ 120.456,15 a multa, conforme o artigo 81, parágrafo 2º da Lei 9.504, de 97. Embora não aplicando o dispositivo contínuo no parágrafo 3º do referido artigo por ser desproporcional à conduta da recorrente, conforme a sentença, no que seria a proibição de licitar. Portanto, o nobre magistrado Acó não aplicou o parágrafo 3º. Em razões recursais, alega preliminarmente decadência do direito reclamado em virtude da propositura da representação ter ultrapassado os 180 dias da diplomação dos eleitos, que se deu em 16 de dezembro de 2010. Argumenta ainda a inexistência de excesso na doação, bem como a não notificação prévia da representação, ferindo o princípio constitucional do devido processo legal. Pugnam, final, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Nas contrarrazões, acostadas às folhas 199 e 204, o recorrido alega preliminarmente que a representação é tempestiva, no caso do Ministério Público, falando nas suas contrarrazões que a representação é tempestiva, pois foi protocolizada no dia 7 de junho de 2011, portanto, antes do fim do prazo decadencial. Por fim, aduz que o rendimento bruto recorrente é de R$ 41.145.439,72. Assim, os 2% corresponderia à quantia de R$ 822.908,77. Mas o montante doado foi R$ 847 mil, ultrapassando R$ 24.091,23. Em seu judicioso parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, alegando que as notas fiscais, a perícia juntada e os demais documentos fiscais acostados aos autos não são provas suficientes para a comprovação que o valor doado se encontra dentro do limite legal. É o relatório, senhor presidente. Agora, com a recorrente, para sustentação oral, doutor. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor relator, Dr. José Luiz Blazak, excelentíssimos senhores desembargadores, magistrados e advogados membros deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público Eleitoral. O presente recurso eleitoral busca a reforma da respectável sentença proferida na repressão eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, que condenou a recorrente
ao pagamento da multa correspondente a 5 vezes os valores doados na campanha eleitoral de 2010, supostamente acima do limite de 2% do faturamento bruto auferido no ano 2009, ocorrendo suposta violação. Conforme o relatório lido pelo Dr. Blazak, o valor excedido teria sido supostamente de R$ 24.091,23. Contudo, no caso em tela, consta uma divergência quanto ao entendimento do que seria faturamento bruto de uma pessoa jurídica optando pelo regime da tributação com base no lucro presumido. Isso porque há uma diferença entre o faturamento bruto previsto no artigo 81 da Lei 9.504 e o valor do faturamento consignado na representação eleitoral. O faturamento bruto previsto no artigo 81 da Lei 9.504 é o que efetivamente foi faturado e emitido nota fiscal. Já o valor do faturamento consignado na representação eleitoral é o que foi faturado e efetivamente recebido e levado à tributação no lucro presumido, segundo as instruções da própria Receita Federal. A parte recorrente, como optante pelo regime da tributação com base no lucro presumido, tem o direito de adotar o critério de reconhecimento de suas receitas para efeito de tributação, à medida do recebimento, conforme previsto na Instrução Normativa número 345 da Secretaria da Receita Federal. Por essa razão, como optante desse regime de tributação, obedece às normas estabelecidas pela Receita Federal e controla o recebimento de suas receitas na forma da legislação comercial, mantendo a escrituração contábil conforme determina o artigo 1º da Instrução Normativa 104 da Secretaria da Receita Federal. Nesse sentido, Excelência, conforme consta no livro diário presente nos autos, devidamente registrado à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, bem como os demais documentos fiscais, contábeis e principalmente das notas fiscais anexas à contestação, a recorrente no ano de 2009 faturou, pela execução de obras, a importância de R$ 42.508.241,85. Tal faturamento restou devidamente demonstrado nos autos da representação eleitoral, pela documentação anexa à contestação. Também restou demonstrado que a parte recorrente recebeu efetivamente desse faturamento a importância de R$ 41.147.187,18, sendo R$ 41.145.438,73 em moeda corrente e R$ 1.748,46 referente à retenção do INSS da nota fiscal número 148 da Gemini Projetos, Incorporações e Construção Limitada. Portanto, conforme permitido pelos citados dispositivos legais, e o valor efetivo da receita recebida fora de 41.145.438,72. Diferentemente do que afirma o Ministério Público Eleitoral, os valores doados não extrapolam o limite de 2% do faturamento que a parte recorrente obteve no exercício 2009, conforme as notas fiscais e nas demais informações dos documentos, pois o faturamento atingiu a importância de R$ 42.508.241,35, sendo certo que, multiplicado pelo percentual legal, faz o valor de R$ 850.164,82. Portanto, os valores doados totalizaram a importância de 847 mil, não extrapolam o limite da doação permitido, pois foram inferiores ao limite permitido pela Lei 9.504. Ademais, Excelência, não se pode desconsiderar que, em virtude da natureza da atividade econômica desenvolvida pela parte recorrente, no segmento da construção, bem como na previsão da Instrução Normativa da Receita Federal, número 104, número 345, e na Lei 9.718/98, seu faturamento decorre exclusivamente da prestação de seus serviços. Não se pode, portanto, desconsiderar as notas fiscais emitidas, que correspondem efetivamente ao faturamento da empresa no ano decorrente de 2009. Por fim, Excelência, em face da recente orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos quais destacamos a representação número 27029, representação número 45045 e o recurso eleitoral número 53191, todos com julgamento após a interposição do recurso, do presente recurso, espera a recorrente que, caso não seja dado total provimento ao recurso, seja ao menos reduzido o valor da multa a ser aplicado para apenas o correspondente ao valor excedente, qual seja a diferença entre o valor efetivamente doado e o valor autorizado pela legislação. Nesse diapasão, Excelência, em face dessa divergência dos autos quanto ao conceito de faturamento bruto, a recorrente espera que seja dado total provimento ao presente recurso, eis que suas doações não excederam o limite permitido, ou, caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, nos termos da atual jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, seja reduzido o valor da multa para que a recorrente seja condenada a pagar tão somente o valor doado excedente ao permitido, qual seja R$ 24.091,23. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Esclarecimento do outro procurador.
Excelência, eu vou só entrar num ponto específico que quanto à decadência, a princípio está superado a questão, porque foi dentro do prazo decadencial a interposição, mas retomando aqui o ponto do artigo 16 da resolução TSE 23.217 de 2010, analisando o dispositivo do inciso 2, nós verificamos que o percentual de 2%, na verdade, a possibilidade de doação até 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição, declarado à Receita Federal do Brasil, no caso de pessoa jurídica. Pelo menos no entendimento do Ministério Público Federal, aqui do eleitoral, nós entendemos que a resolução traz critérios objetivos justamente para não ter que se fazer uma análise contábil do faturamento da empresa. Há um critério objetivo e uma condicionante, na verdade, falando que os 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição deve ser declarado à Receita Federal. E, a partir disso, nós entendemos que, ainda que seja pelo lucro presumido, se fosse o caso, para fazer a declaração, a doação acima do valor presumido, que tivesse tido uma retificação a destempo, à época da eleição, lembrando que a eleição só ocorre e as doações só ocorrem já no meio do ano seguinte à declaração. Então, nós acreditamos que os argumentos data vênia não podem afastar a aplicação de multa. E reiterando, como vão vir à pauta vários dos casos similares quanto à aplicação da multa, nós entendemos que há uma divergência entre o entendimento do Ministério Público Eleitoral e dessa egrégia corte. Estamos recorrendo todos para o TSE, ainda não teve nenhum julgamento específico sobre a aplicação da multa no percentual de 3 vezes, né? Então, na aplicação. Então, esse é o posicionamento do Ministério Público Eleitoral. Estou na palavra, eminente relator. Senhor presidente, a questão da preliminar de decadência, já conhecida da Corte, os argumentos em cima, fundamentada a partir da representação no TSE 981, dígito 40 de 2011, em que aquela Corte Superior deliberou no sentido que compete ao juiz eleitoral vinculado ao domicílio, aqui também deve ser visto nessa linha jurisprudencial. Então, examinando os dados do processo quanto à protocolização da representação, está em perfeita sintonia com aquele entendimento. Posto isso, afasto a preliminar ora invocada. Doutor Blazak, pelo que eu ouvi do eminente procurador, ele entendeu que a questão decadencial e preliminar que foi posta estaria superada porque foi proposta dentro do prazo. Isso. Na verdade, nós teríamos a preliminar para julgar ou então nós teria pedido objeto? Que a preliminar foi proposta pela Procuradoria, na verdade? Bom, mas aqui no... perfeito. Perfeito. Acho que na própria... Ela iniciou na representação a Procuradoria, que depois então manifestou, né? Nesse sentido. Então aí... Bom, ela tá... Eu estou consultando para ver se nós teremos que realmente voltar. Suscitada pela parte. Ela foi suscitada pelo recorrente. Foi pelo recorrente assustado. Então, pois não. Então a preliminar, o tribunal está de acordo? De acordo. Uhum. Então, afastada, rejeitada a preliminar, retorno na palavra, excelência. No mérito, excelência, o voto está disponível a todos e tenho que o recurso preenche os pressupostos gerais de recorribilidade e assim conheço do mesmo. De acordo com a informação apresentada pela Receita Federal, o recorrente efetuou doação no montante de R$ 2.000 para o Comitê Financeiro Único PSB, Mato Grosso, e R$ 845 mil para campanhas eleitorais de 9 candidatos abaixo elencados, totalizando assim R$ 847 mil
reais para as eleições de 2010. E aí tem a relação ali, desnecessária a leitura, dos 10 movimentos financeiros que totalizam esse valor. O recorrente apresentou declaração de imposto de renda no ano 2009 no valor de R$ 41.145.439,72. Estaria, assim, limitado a doar valor não superior a R$ 822.908,77, que corresponde a 2% do patamar fixado para isenção no ano eleitoral de 2010. Pela documentação acostada nos autos, restou provado que o recorrente doou em excesso a quantia de R$ 24.091,23. Garantido a ampla defesa, o contraditório, o recorrente, inclusive conjuntada de notas fiscais, bem como juntada de perícia, além do prazo de contestação, ou seja, já em sede de recurso, não denota, no caso, melhor sorte ao mesmo se não confirmar a sentença quo que condenou a empresa no excesso de doação. Examinei atentamente os autos no esforço de ver comprovada a tese da recorrente, que invocou o aumento do valor bruto faturado, considerando valores de notas fiscais que teriam ficado de fora da declaração de renda de pessoa jurídica junto à Receita Federal por ocasião do ano fiscal de 2009. A perícia acostada nos autos, as folhas 191 e 192, que foi trazida pelo recorrente, é fraca como elemento de reforço à tese recursal, pois em duas laudas a mesma se resume a declarar o valor que acobertaria a doação. Não teve a cuidado de demonstrar detalhadamente a possibilidade jurídica financeira do intento. Em que pese ter sido juntado em fase de recurso, nobres pares, eu dei um valor especial à perícia que poderia fazer um cruzamento de valores, demonstrando cabalmente a diferença que está no intento da recorrente. No entanto, ela resumiu-se a declarar a partir da juntada de alguns dos movimentos financeiros. Por fim, as notas fiscais apresentadas como possíveis provas para a tese do lucro presumido não ganharam robustez por conta de que faltou a discriminação e confrontação com os dados já declarados, a fim de dar a este juízo a segurança de que não se correria risco de computar duas vezes os mesmos valores. Careceu de uma declaração de renda retificadora, consubstanciada nas notas fiscais apresentadas, como bem levantou aqui o nobre Procurador Regional Eleitoral. E, além disso, nobres pares, as notas fiscais que estão acostadas aos autos, que tentam reforçar a tese do recorrente, elas datam de 2009 e 2010. Por isso, então, fica aqui uma diligência por parte desse relator, no sentido de que se estão aqui juntadas notas de 2009, seria muito perigoso avançar, apesar da tese sedutora do recorrente, na ampliação desse valor, considerando a declaração de 2009 e notas fiscais de 2009. Em que pese o artigo 81, parágrafo 2º da Lei 9.504/97 estar em plena vigência e a jurisprudência uníssona do TSE ser pela aplicabilidade literal do referido artigo legal, sendo este também o meu entendimento, me curvo ao entendimento dominante desta Corte, pela adoção da redução do valor da multa aquém do mínimo legal, ou seja, ao patamar de uma vez o valor em excesso em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Posto isto, com base em tais princípios, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento a fim de reduzir o valor da multa aplicada aquém do mínimo legal, ou seja, uma única vez o valor doado em excesso, equivalente no caso a R$ 24.091,23, deixando de aplicar, conforme fixado já na sentença, a pena constante do artigo 81, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, que diz respeito à proibição de licitar. É como voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Thalia Júnior, como vota Vossa Excelência? Presidente, por pertinência aos julgados anteriores desse sodalício, eu estou acompanhando integralmente o relator e reduzindo o valor da multa para o valor de uma vez, o valor doado em excesso de R$ 24.091,23. É como eu voto. Acompanhando o relator? Acompanha o relator. Senador Gerson Paes? Presidente, também acompanho o outro relator. Doutor Gil Pérez Fernando Silva, como vota? De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, Com o como relator. vota? Doutor Francisco Ferreira Mezan? Com o relator, presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou
a preliminar e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Esse é o resultado. Tá? Muito obrigado. Eminente desembargador Gerson Ferreira Paz, Vossa Excelência, é o feito número 43139/2011. Trata-se de um recurso eleitoral, também tema de recurso acima do limite legal, eleições 2010. Ministério Público Eleitoral recorrente, recorrido Daniela Vieira Vargas. Estão retificando, ó. Mas já anunciei, né? Vou continuar no anúncio então, desembargador Gerson Paz, já está pronto. Recorrida Daniela Vieira Vargas, retomo o anúncio. Parecer pelo desprovimento do recurso. Relator. Grande plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público, que oficia perante a 51ª Zona Eleitoral, em que se insurge contra a sentença prolatada por aquele juízo e julgou improcedente a representação ajuizada pela hora recorrente em face de suposta doação de recursos acima do limite legal, feita por Daniela Vieira Vargas, hora recorrida em benefício da campanha eleitoral de Luiz Marinho de Souza Botelho ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010. Sustenta o insurgente, em síntese, que a recorrida auferiu em 2009 um rendimento bruto equivalente a R$ 21.249,22, segundo dados fornecidos pela Receita Federal, mediante procedimento de quebra de sigilo fiscal decretado judicialmente. Por aplicação do limite legal de 10%, permitido pelo artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.504/97, poderia ela doar até R$ 2.124,92, sendo certo que doou um total de R$ 5.200, consoante informações extraídas do sítio eletrônico desta Justiça Especializada, o que ensejaria a aplicação da sanção de multa prevista no artigo 23, parágrafo 3º da mencionada lei, nada importando o fato de que apenas R$ 2.000 tenham sido doados em espécie e o restante R$ 3.200 em bens estimáveis em dinheiro, que estaria protegido pela exceção contida no parágrafo 7º do mesmo dispositivo legal, haja vista não ter a recorrida comprovado que essa última parcela da doação tenha observado as diretrizes e exigências contidas no artigo 29, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.217/2010. Ao final, pugna pelo provimento do apelo. A recorrida não apresentou contrarrazões nos termos da certidão de folhas 84, apesar de estar devidamente representada nos autos por causídico, tendo sido feita sua regular intimação via diário da Justiça Eletrônica. Parecer da ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso. Relator. Procurador. Excelência, eu reitero os argumentos, ressaltando que, no entendimento do Ministério Público Eleitoral, o parágrafo 7º do artigo 23 da Lei 9504 de 97, exclui do montante das doações para fins de incidência do teto as arrecadações de recursos estimáveis. Razão pela qual nós entendemos que o Ministério Público Eleitoral de piso não tem razão em pedir a incidência da multa em relação a esse caso específico. Então nós optamos pelo desprovimento do recurso. Relator, parecer. Ilustres pares, o nosso voto é nesse sentido, é pelo desprovimento do recurso em obediência a essa exceção, né, prevista no parágrafo 7 do artigo 23 da Lei 9.504, que faz a separação da doação dos valores, né, valores em dinheiro e valores estimáveis em dinheiro. Por conta disso, a doação em dinheiro feita pela recorrida estaria dentro do limite legal, não há o que se falar então em extrapolação à doação feita por ela do limite de 10%. Por isso nós estamos desprovendo o recurso, acompanhando o parecer da douta Procuradoria. É o voto. Grande Tribunal, de acordo? Por unanimidade, improveu o recurso. Decisão em simetria com o parecer ministerial. Vereador Gerson, prefere votar os demais, que são relativamente a doação de recursos, para depois retornar? Tem o 4 e o 5, todos eles doação de recursos acima do limite, né? E o 6º também, né? Ou não? Não dá para julgar. O recorrente é o Ministério Público, nos outros recorrentes são as pessoas físicas.
É. Vamos jogar então pela ordem, então. Vamos voltar lá no primeiro da Mas pauta. o 4, senhor presidente. É o mesmo tema, a mesma coisa? Na prática, o 4 é idêntico a isso que nós acabamos de julgar aqui. Inclusive, o parecer é nesse sentido, pelo ratificado o parecer, Excelência? Entendeu? Vossa Excelência vota pelo desprovimento do recurso? Sim, voto pelo consoante o parecer, tribunal de acordo? De acordo. Então, também, por unanimidade, improveu o recurso, nos termos do voto do relator, em simetria com o outro parecer ministerial. Então, vamos agora no primeiro, é o processo 4728, 42-2010, recurso, propaganda eleitoral, boca de urna, Juar, eleições 2010, recorrente Fábio Wisniewski, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo provimento do apelo para que seja julgado improcedente a denúncia absolvido o recorrente. Eminente relator, você tem a palavra. Eu, né? Pelo José Luiz Blazac. Como bem Vossa Excelência pregou, senhor presidente, a sentença prolatada pelo juiz da 27ª Zona Eleitoral julgou procedente a denúncia por propaganda de boca de urna, com base no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º da Lei 9.504, condenando a 8 meses de detenção e multa no valor de 8.000 FIRs em regime aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. O ora recorrente foi denunciado por prática de boca de urna no pleito de 2010, por estar próximo a uma sessão eleitoral localizada na Escola Estadual Luiza Nunes Bezerra, estacionando seu veículo automotor devidamente caracterizado com uma ampla divulgação de candidatura política partidária, no dia de votação, por um intervalo de tempo considerável. Em audiência preliminar, realizada em 19 de outubro de 2010, o parquet ofereceu proposta de transação penal que foi rejeitada pelo recorrente. Alega o recorrente que, pelo depoimento prestado pelos policiais, extrai-se que não sabem por quanto tempo o veículo permaneceu naquele lugar, sem a conduta imputada atípica, sendo a conduta imputada atípica e pela insuficiência de provas. Requer, ao final, que seja conhecido e provido o recurso com a reforma da sentença. Nas contrarrazões, o Ministério Público de piso argumenta que o veículo parado naquele lugar tinha o objetivo de influenciar os eleitores, pois estava em uma localização privilegiada e de fácil visualização. No entanto, a Procuradoria Regional Eleitoral, no seu parecer, opina pelo provimento do recurso, julgando improcedente a denúncia e absolvendo o réu, pois sua conduta está expressamente autorizada pelo artigo 39A da Lei 9.504, onde permite que os cidadãos divulguem o candidato de sua preferência no dia da eleição, desde que a manifestação seja individual e silenciosa e que não haja abordagem aos eleitores. É o relatório. Net Procurador. O Ministério Público Eleitoral novamente vem, na verdade, concordar com o pedido, o recurso, o provimento do recurso, reconhecido que o artigo 39A afirma que é permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partidos políticos e coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Então, no entender do Ministério Público Eleitoral, a absolvição do réu Fábio, porque ele não, na verdade, ele se encontra nessa exceção à norma e não estava realizando o tipo penal de boca de urna. Apenas ele estava com um veículo estacionado e manifestando o seu interesse em relação, sua manifestação de preferência política em relação a certo candidato. Então nós pugnamos pela improcedência e absolvição do réu Fábio. Net Relator, a palavra. O julgamento que faço do presente caso é em consonância com o parecer ministerial. E examinando os autos detidamente, o próprio registro dos policiais e depois, tanto em sede de inquérito policial como no juízo, eles vieram a confirmar essa linha que o doutor procurador Rodrigo acabou de explanar, no sentido de que
não houve nenhuma prova e nem os próprios policiais constataram de que esse veículo estava por um tempo específico. Eles simplesmente receberam uma denúncia de que tinha um veículo próximo à escola adesivado e então foram lá para fazer a abordagem. Nisso, o próprio proprietário que estava votando, segundo ele, estava votando e retornou, e então houve assim a abordagem e o pedido para encaminhamento à delegacia. Esse posicionamento foi confirmado dentro dos próprios depoimentos dos policiais testemunhas do caso. Então, tenho que a convicção, no sentido de que este eleitor era simpatizante do candidato o qual o seu veículo estava adesivado e foi ao local para votar e iria imediatamente se deslocar do local, que não foi algo estrategicamente pensado para fazer boca de urna. Desse modo, entendo eu que também aquela distância que o Ministério Público de Piso enfatizou por conta da legislação dos 200 metros das sessões, ela não diz respeito a casos em que a pessoa vá com a intenção de votar e imediatamente após o término da votação se retire do local indo para a sua residência, por exemplo. Então, nesse sentido, conheço do recurso e dou provimento ao mesmo, reformando a sentença de piso para absolver Fábio Wisniewski do crime de boca de urna. É como voto. Senhor Samuel Franco de Legião, como voto? Apoio o relator, senhor presidente. Senador Gerson Paes, como voto? Também acompanho o doutor relator. Doutor Gil Pedro Fernando Silva, como De voto? acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, Com como voto? relator. Excelência. Doutor Francisco Mendes. relator. Excelência. Então, o tribunal, por unanimidade, em consonância com o parecer ministerial, proveu o recurso para absolver o réu, tudo nos termos do voto do relator. Desembargador Gerson Ferreira Paz, Vossa relator do 38805/2011, trata-se de recurso eleitoral, tema de doação de recurso acima do limite legal, pessoa física, eleições 2010, recorrente Alfredo Muraro Garcia, recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo afastamento da decadência e desprovimento do apelo. Com palavras. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alfredo Muraro Garcia contra a sentença prolatada pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público, que oficia perante aquele juízo por doação de recursos financeiros acima do limite legal para a campanha eleitoral de Nilson Aparecido Leitão ao cargo de deputado federal nas eleições de 2010, aplicando-lhe multa equivalente a 5 vezes o excesso. Sustenta o insurgente, em síntese, a preliminar de falta de interesse processual do parquê ao entendimento de que a inicial teria sido recebida nesta corte apenas no dia 26 de 7 de 2011, apesar de protocolada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral em 14 de 6 de 2011, folhas 2, logo estaria caracterizada a decadência do direito pela inércia do representante durante o prazo de 180 dias a contar da diplomação dos eleitos naquele pleito, que ocorreu no dia 16 de 12 de 2010. Alternativamente, caso este plenário não acate a tese da decadência, postula a reforma da sentença a fim de que sejam aplicados ao caso, sob comento os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a redução do valor da multa que considera exorbitante e injusta, contra razões da folha 149 e 151, onde o Ministério Público da instância de piso rechaça a tese de falta de interesse com pedido para improvimento do apelo. Parecer do Estado Procuradoria Regional Eleitoral pelo não acolhimento da tese de decadência e desprovimento do recurso. É o relatório. Procurador. Confirmado, ratificado o parecer. Estou afastando a tese da decadência, né, baseado nesses princípios já em outros julgamentos que nós temos feito anteriormente, e no mérito eu estou dando provimento parcial ao recurso para reduzir o valor da multa a uma vez o valor a quantia do excesso dado. No caso, o excesso é de R$ 29.761,79. Né? Poderia doar até 50 mil, 200 e poucos reais, doou 80 mil reais, então essa diferença foi o excesso da doação, nela que nós estamos baseando o voto para reduzir a quantia, né, a quantia da multa a esse excesso, ou seja, de R$ 29.761,79, dando provimento parcial ao recurso. O subtribunal, de acordo com a rejeição da preliminar, então,
Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Do outro parecer é pelo afastamento da decadência e desprovimento do apelo. Também da relatoria, esmagador Gerson Paes, o 46696-2011, recurso de representação, doação acima do limite legal, tema, eleições 2010, Heleno Moura Alves, recorrente, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, parecer pelo improvimento do recurso. Com palavra, excelência. Recurso eleitoral interposto por Heleno Moura Alves, que se insurge contra a sentença prolatada pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público, que oficia junto àquele juízo por doação de recursos financeiros acima do limite legal para a campanha eleitoral de Luiz Carlos Magalhães Silva ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010, aplicando-lhe multa equivalente a 5 vezes o excesso. Sustenta o insurgente, em síntese, que apresentaram a defesa no juiz da Cor, suscitando as preliminares de ilegitimidade e incompetência do juiz e do Ministério Público, além de perda de objeto e impossibilidade jurídica do pedido, aparentemente por ter efetuado a retificação da declaração de renda inicialmente prestada à Receita Federal do Brasil. Apesar de não ratificar expressamente aqueles argumentos de defesa, nem asseverar exatamente em que consistiria a alegada perda de objeto ou impossibilidade jurídica do pedido, pleiteia a reforma da sentença com extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto ou, alternativamente, sendo feito de ordem pública, que seja extintação em face da suscitada impossibilidade jurídica, contra razões de folhas e folhas em que o Ministério Público da instância singular postula o afastamento da tese de sua ilegitimidade ativa de causa e de incompetência do juiz de primeiro grau, asseverando não ser válida a declaração retificadora apresentada após a notificação para defesa em processo eleitoral, porque isso constitui clara tentativa de burla. Ao final, pleiteia o desprovimento do apelo e a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pelo improvimento do recurso. É o relatório. Nete, procurador. Confirmado o escrito oferecido, senhores. Eminentes pares, essas questões preliminares de incompetência do juiz e legitimidade ativa do Ministério Público, evidentemente que nós estamos afastando porque é o óbvio, né, que essas ações têm natureza de serem propostas tanto pelo Ministério Público, que tem legitimidade para tanto, e também o juiz de piso tem competência para a sua apreciação. Nós estamos afastando essas preliminares. E no mérito, nós entendemos que não deve prosperar as alegações de perda de objeto, impossibilidade jurídica do pedido, porque essa questão ela se refere intrinsecamente com o mérito, porque o recorrente doou R$2.000 para a campanha de Luiz Carlos Magalhães no pleito de 2010, conforme demonstra o documento de folha 37, e tendo apresentado declaração de renda zerada no ano anterior, de acordo com as informações prestadas pela Receita Federal. Depois de citado para apresentação de defesa, é que ele efetuou essa declaração retificadora. Mas aí nós entendemos que, na verdade, já estava fora da época oportuna para fazer isso, porque essa retificadora, ela não, no nosso ponto de vista, não serve para essa finalidade de demonstrar que ele teria condições de fazer essa doação. Por isso nós estamos dando provimento parcial apenas para reduzir, né, porque a multa foi aplicada no valor mínimo legal, ou seja, 5 vezes o valor dessa doação, porque ele não teria nenhuma declaração no ano anterior. Nós estamos reduzindo para deixar apenas por uma vez o valor do excesso, que seria, no caso, o próprio valor da doação de R$2.000. Estão votando por movimento parcial para reduzir o valor da multa. Desembargador, essas preliminares que você rejeitou foram quais? Preliminares? Preliminares é de incompetência do juízo e de ilegitimidade ativa do Ministério Público. O tribunal de acordo com o voto, rejeitando as preliminares e provendo parcialmente? Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator.
Do outro parecer pelo improvimento do recurso. Parcialmente. Ah, tá. Eu estava esperando. Então, é que tem como Então retorno, fazer... não, claro. Porque eu acho que nós já votamos aqui, presidente, uma situação sobre o limite que é dispensável a comprovação. Que agora eu estou no meu e-pleno aqui, não está acessando, não sei se deu um pá. Se eu não me engano, é 3 mil e pouco esse valor do limite. E o nobre relator falou que é 2 mil o valor da doação. O valor da doação foi 2 mil. Eu acho que abarcaria, estaria dentro do limite dispensável de se fazer a prestação. Então, com isso, entendo que poderia se dar o provimento ao recurso. Nós já tivemos essa decisão aqui. Provimento integral, né? É. Então eu retorno. Dr. Gil Pérez nasceu. Como vota, Vossa Excelência? Eu acompanho o relator dando os esclarecimentos que já foram prestados no próprio voto dele. Dr. Pedro Francisco da Silva, como vota? Dr. Francisco Mendes Neto, como vota? Relator. Dr. Juiz Blazac proveu integralmente o recurso. Dr. Samuel Franco da Leia Júnior. Então, retifico para dar a conclusão do julgamento no sentido que o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, por maioria, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator, vencido o eminente quarto vogal que o proveu integralmente. O parecer pelo desprovimento do apelo. Correto, Dr. Blazac? Dr. Blazac, correto? É isso? A título de esclarecimento, na verdade, a época era 17.215, o teto máximo da isenção à época. Então, realmente, há o limite de pagamento aqui foi excedido. Agora, não sei porque também poderia ser descontado uma parte. Né? Então, a questão é o limite... Ele doou acima do limite da isenção. Foi acima dos 2 mil a doação. A quantia, porque conforme informado... Porque a doação tem que ser total dentro do limite. Não ter rendimento, não é demorado, superou. Acabou? Acho que já votaram, né? Mas é só para... Entendo que está dentro, mas tem que ser o total, não o excesso. Meus pares, eu fico para quinta-feira do peticionamento eletrônico. Acho que nada mais havendo, agradeço os eminentes pares, procuradores, senhores servidores. E até amanhã, que nós temos sessão amanhã às 8. Né?